E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma dica para os mitos do direito, também sobre iter criminis. Lembra aquela última aula lá nossa? Eu falei para vocês que nós temos 5 caminhos para concluir o iter criminis. Quais são eles? Cogitação, atos preparatórios, execução, consumação e exaurimento. Se você não lembra, acesse o vídeo passado para lembrar, viu? Vamos continuar daqui agora então. Nós já vimos então quais são os passos do iter criminis, correto? Perfeito, correto, excelente. Tá, mas esse iter criminis, como qualquer caminho do crime doloso, ele sofre algumas interrupções às vezes. São 3 as principais. Quais são elas? Tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Veja, dessas 3, uma dessas é contra a vontade do agente e as outras 2 dessas é pela vontade do agente, ou seja, a interrupção desse caminho do delito doloso pela vontade do agente. Vamos começar então pela que é contra a vontade do agente, ou por fator alheio à vontade do agente. Qual que é essa? Você sabe já, hein? Tentativa. A tentativa, ela interrompe o iter criminis na execução, tudo bem? Contra a vontade do agente, por um fator alheio à vontade do agente. O que isso significa? Supor, o sujeito está para praticar um crime de furto. Bem no momento que ele invade uma residência para praticar o crime de furto, a polícia vem e consegue averiguar aquela situação e prender ele em flagrante delito. Tudo bem? Ele não concluiu ainda, ele não consumou aquele crime de furto, mas sim ele praticou um ato executório daquele crime de furto, que foi interrompido contra a sua vontade pelo agente policial, correto? Ou seja, tentativa de furto, beleza? Tá, o que você precisa saber? A tentativa, ela é uma causa de diminuição de pena. Isso significa o quê? Que vai repercutir lá na dosimetria da sentença condenatória penal, tudo bem? Como que vai repercutir isso? A tentativa não pode ser punida como uma consumação do furto, ou seja, vai diminuir a pena. Diminuir quanto? De 1/3 a 2/3, tudo bem? Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Mas daí você pensa comigo, tudo bem, Ricardo, tudo bem, professor Ricardo, mas como que eu sei, como que o juiz vai aplicar esse 1/3 ou esses 2/3? Simples, o STF já resolveu isso. O Supremo Tribunal Federal fala o seguinte: quanto mais perto da consumação, menos diminui. Ou seja, na hora que você pega a execução, se ele está no começo daquele ato executório, no começo da execução, você diminui os 2/3. Se ele está no final da execução, mais perto da consumação, você diminui 1/3. Tudo bem? Então tá, nós já entendemos então aquela interrupção do iter criminis contra a vontade do agente, por fator alheio à vontade do agente. Mas lembra lá no começo da dica o que eu falei? Temos ainda mais 2 hipóteses, mais 2 modalidades que não são contra a vontade do agente, mas sim pela vontade do agente. Quais são elas? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Lembre-se, arrependimento posterior nós vamos ver em uma outra dica junto com o crime impossível, tudo bem? Não confunda agora, vamos ficar só na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, beleza? O que você precisa saber? Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, o crime se torna atípico, aquele crime principal, tudo bem? Vocês vão entender já no meu exemplo. Tem que ser voluntário, tá? Tem que ter a voluntariedade do agente, porque ele para por sua voluntariedade. Ele quer parar aquele iter criminis, tá bom? E como que você vai fazer para diferenciar, para saber quando é desistência voluntária e quanto que é arrependimento eficaz? Primeiro de tudo, presta atenção nas palavras. Desistência. Você desiste do quê? De algo que você ainda não fez. Tudo bem? Você desiste de algo que ainda não fez. Ou de algo que ainda está incompleto, tá? E você se arrepende quando? De algo que você já fez. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos para os exemplos que vai ficar mais palpável para vocês. Vamos no exemplo de furto ainda, tá? O sujeito entra na casa, vamos lá, o professor aqui, Ricardo, entra na casa para furtar a residência. Perfeito, tudo bem. De repente, eu percebo que ao entrar na casa, logo na porta de entrada, eu vejo um quadro bonito de uma família toda unida e percebo que eu estou na residência de um aluno meu. Sim, sua residência. De repente eu olho e falo assim, não quero furtar a casa do meu aluno. É um bom aluno, etc. Não vou furtar a casa dele. Desistir, pego minhas coisinhas e vou embora. Você viu, eu não pratiquei o crime de furto, eu desisti de forma voluntária do crime de furto, ou seja, desistência
voluntária. O que é importante vocês saberem, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, o fato se torna atípico, ou seja, quanto ao furto, foi atípico, tudo bem? Mas nada impede que eu seja punido por algum crime que eu tenha cometido durante esse decorrer dessa execução. Exemplo, eu entrei na casa, não pratiquei um crime de furto, fato atípico, desistência voluntária. Lá no início da execução, bem na hora que eu entrei na casa, eu já desisti. Você viu? Eu não pratiquei nada do ato executório ainda, eu estava bem no início dele, bem no início mesmo, lá no nascimento do ato executório, desisti, tá? Mas eu não pratiquei um crime de invasão ao domicílio, esse foi consumado. Então, fato atípico quanto ao furto, porém, invasão do domicílio ocorreu consumado. Tudo bem? Agora vamos para o arrependimento eficaz para vocês entenderem melhor. Arrependimento eficaz, diferentemente da desistência voluntária, ocorre no final da execução. Veja, eu entro na casa para fazer o furto, eu vou, vejo os objetos que eu quero furtar, tudo bem? Dou uma passeada na casa, preparo o furto certinho, só falta pegar as coisas e levar para o meu carro, tudo bem? No momento em que, ao ir pegar as coisas, vamos supor seu computador, seu videogame, etc., para levar para o carro, eu olho aquele porta-retrato seu, do meu aluno, e eu olho e falo assim, poxa, não quero furtar a casa do meu aluno. Me arrependi do que eu fiz já. Você viu que eu estava no final da execução? Só faltava levar a coisa para o carro. Só faltava levar o produto do furto para o carro. Ou seja, eu me arrependi de forma eficaz do que eu fiz. Por que de forma eficaz? Porque não deixei consumar o delito. Tudo bem? Fato atípico quanto ao furto, porém, eu cometi o crime de invasão ao domicílio. Tudo bem? Perfeito? Tá. Como que você vai diferenciar isso na prática? Tentativa. Se você olhar lá a sua questão do concurso ou da OAB e olhar e falar assim, olha, lendo ela, eu percebi que o sujeito foi parado por circunstância alheia à vontade dele. Tentativa. Beleza? Olhou a questão, olha, o sujeito ele parou a execução, tá? Ele parou o intercrimes, a execução ali, o ato executório, ele parou pela vontade dele. Então você já sabe que pode ser desistência voluntária ou arrependimento eficaz, tá? Então tá. Como que você vai saber diferenciar isso ali na hora da sua questão? Para saber se está no começo da execução ou no final da execução. Você vai ter que fazer uma pergunta. O que o sujeito fez até aquele momento, o que o criminoso fez até aquele momento, era capaz de produzir a consumação, o resultado do crime? Se você falar não, muito provavelmente uma desistência voluntária. Se você falar sim, muito provavelmente um arrependimento eficaz. Por quê? O arrependimento eficaz está perto da consumação, no final do ato executório, no final da execução, enquanto a desistência voluntária está no começo da execução. Perfeito? Pessoal, esses são os exemplos das interrupções do intercrimes. Agora eu vou trazer para um outro exemplo prático no crime de homicídio, que é o que cai muito nas provas também. João entra na casa de Maria com uma faca a fim de matar Maria. Ele vai dar uma facada em Maria, tudo bem? Maria cai, ele se arrepende da facada e leva essa Maria até o hospital. Porém, ela morreu no caminho. Ela morreu ao entrar no carro, ao ele colocá-la no carro, ela já morreu. Chega no hospital, está morta, não tem o que fazer. Ou seja, que crime ele cometeu? Foi uma desistência voluntária? Foi um arrependimento eficaz? Não, foi um crime de homicídio consumado. Apesar de ele ter se arrependido, não foi de forma eficaz. Não parou o delito, não evitou a consumação daquele delito, ou seja, homicídio doloso. Outro exemplo, na mesma linha de raciocínio. João entra na casa de Maria com uma faca, dá a facada em Maria, tudo bem? Ele se arrepende, pega Maria e leva Maria para o hospital. Lá, por uma intervenção cirúrgica, o médico consegue salvar a vida de Maria. Salvou a vida de Maria. O que vai acontecer com esse crime? Houve homicídio? Não houve. Houve um arrependimento eficaz desse crime de homicídio. Então, fato atípico quanto ao homicídio, porém nada impede, tal como lá no furto que a gente viu, que ele seja punido por uma outra circunstância. Qual que é? Lesão corporal, provavelmente de natureza grave. Tudo bem? Último exemplo. João pega sua faca, vai até a casa de Maria. Na hora que olha para Maria, ele saca a faca, pronto para lhe dar a facada. Porém, ele desiste. Ele não lhe dá a facada. Pede desculpa e vai embora. Desistência voluntária. Você viu? Aqui eu fiz uma inversão própria para você visualizar. Primeiro eu falei do arrependimento eficaz, depois da desistência voluntária. Porque geralmente primeiro a gente fala da desistência voluntária, depois do arrependimento eficaz. Tá bom? Então qual que é a diferença? Um no começo da execução e outro no final. Beleza? Tranquilo?
Pessoal, precisando de algum auxílio, procura os Mitos do Direito no Instagram, siga o nosso Instagram. Aqui no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like para os nossos vídeos, tudo bem? Como eu já falei, na próxima dica, crime impossível e arrependimento posterior. E na dica passada eu falei um pouquinho já de intercrimes. Então vai lá e confere, tudo bem? Até mais, tchau!